Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Para tentar frear a inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros pela quinta vez seguida. Após ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para a Covid-19, presidente Bolsonaro e comitiva chegam dos Estados Unidos e ficam em isolamento. E você vai ver também. O governo de São Paulo acerta a venda direta de doses da Coronavac para 5 estados. Ao todo, Pará, Espírito Santo, Mato Grosso, Ceará e Piauí vão receber 2.500.000 doses da vacina. Na CPI da pandemia, diretor de operadora de saúde nega que a empresa tenha ocultado mortes por Covid-19 e feito tratamentos experimentais sem consentimento. E no Paraná, o caso dos cães que sofreram maus tratos e conquistaram o direito de entrar na justiça contra os antigos tutores. O plenário do Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que altera a legislação eleitoral. Os senadores mantiveram a mudança na data da posse de governadores para dia 6 de janeiro e a posse do presidente da República para o dia 5 de janeiro, a partir de 2026. Também foi mantido um dispositivo para incentivar as candidaturas de mulheres e negros. Em compensação, foi rejeitada a volta das coligações nas eleições proporcionais. O texto, que já havia sido aprovado no mês passado pelos deputados, precisa ser promulgado em sessão do Congresso Nacional para entrar em vigor. A CPI da Covid no Senado ouviu hoje o diretor executivo do Plano de Saúde, Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. Ele negou que a operadora tenha omitido mortes e oferecido kit Covid aos pacientes. Pedro Batista Júnior chegou à CPI com habeas corpus do STF, que dava direito a não responder a perguntas que o incriminassem. Mas ele respondeu a todas as questões feitas pelos senadores. A CPI recebeu denúncias de médicos e ex-médicos da própria Prevent Senior que supostamente teriam sido pressionados pela direção da empresa para prescrever medicamentos sem eficácia comprovada para tratamento precoce contra a Covid-19. As denúncias foram negadas por Batista. Diante de todos os fatos apresentados, reitero o dossiê entregue a essa casa. É uma peça de horror, realmente, produzida a partir de dados furtados de pacientes sem qualquer autorização expressa, o que configura crime que precisa ser investigado. Esses dados precisaram ser manipulados para deturpar a real conduta de mais de 3.000 médicos. E dessa maneira, após furtados e adulterados, pudessem ser usados para atacar uma empresa idônea. O modelo de operação chama atenção, pois os acusadores nunca levaram os dados à justiça. Sempre tentaram ferir a imagem da Prevent Senior na imprensa, com denúncias anônimas e, posteriormente, buscavam contato com o nosso setor jurídico para firmar acordos. Batista também negou que o plano tenha oferecido o chamado kit Covid aos pacientes e que tenha manipulado dados de uma pesquisa sobre tratamento precoce, com redução do número de mortes. Mas admitiu que a Prevent Senior orientava os médicos a alterar o CID, Código Internacional da Doença, dos pacientes internados com Covid-19 depois de 21 dias em UTIs e depois de 14 dias em apartamentos. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Pedro Batista estava sendo ouvido na condição de testemunha, mas foi acusado de mentir durante o depoimento. E a CPI decidiu incluir o diretor executivo da Prevent Senior na lista de investigados pela comissão.
Rede TV News de volta com informações ao vivo de São Paulo. A Anvisa determinou hoje que o Instituto Butantan recolha os lotes da vacina Coronavac que foram interditados pela agência. O repórter Guilherme Lopes é quem tem mais informações. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. O que motivou a Anvisa a tomar essa decisão? Olá, Milena, Augusto, boa noite a todos. A Anvisa entendeu que os documentos fornecidos pelo Instituto Butantan e também pela autoridade sanitária chinesa não foram suficientes para comprovar que a vacina tinha sido envasada em condições de boas práticas. Esse lote está interditado previamente desde o dia 4 de setembro, na verdade, preventivamente. E enquanto a Anvisa estava analisando todas essas documentações e informações. Ao todo, foram 25 lotes com pouco mais de 12 milhões de doses que chegaram ao Brasil em julho. O que aconteceu? Essas vacinas foram envasadas em uma fábrica diferente pela farmacêutica Sinovac, lá em Pequim, daquela fábrica que tinha sido inspecionada pela Anvisa na época em que a autorização para o uso emergencial havia sido concedida ao Instituto Butantan. Portanto, a Anvisa entendeu e achou melhor permanecer com essa interdição cautelar e por isso determinou que o importador, no caso o Instituto Butantan, recolhesse todas essas vacinas. Das 12 milhões de doses que foram distribuídas a 19 estados brasileiros, pouco mais de 4 milhões já tinham sido aplicadas, de acordo com o Instituto Butantan. Só que o Instituto fez questão de ressaltar, até mesmo para a população brasileira saber, que essas vacinas são seguras e não tem problemas em relação à qualidade. De qualquer forma, o Ministério da Saúde está acompanhando essa situação, monitorando pacientes que receberam as doses dessas vacinas, juntamente com os estados brasileiros. Hoje, mais cedo, o presidente do Instituto, Dimas Covas, fez uma entrevista coletiva e falou um pouco mais a respeito dessa situação. Vamos acompanhar na reportagem de Estela Freitas. O anúncio foi feito durante cerimônia na sede do Butantan, na presença do presidente do Instituto, Dimas Covas, e dos governadores de cada estado que fechou parceria para a entrega de lotes da vacina. Conforme acordos previamente assinados, serão liberados aos estados um total de 2.500.000 doses da vacina do Butantan, para que mais brasileiros nos estados do Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil possam ser mais rapidamente imunizados. O acordo vem depois da conclusão do contrato para a entrega de 100 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde no último dia 15 de setembro. Agora, o Pará vai receber 1 milhão de doses adquiridas da vacina. O Espírito Santo e o Mato Grosso compraram 500 mil doses cada, o Ceará 300 mil e Piauí 200 mil. Sobre os lotes com 12 milhões de doses da Coronavac interditados e recolhidos por determinação da Anvisa, Dimas Covas defendeu que não houve reação adversa em nenhuma pessoa que recebeu a vacina no estado. É uma vacina que não tem problema de qualidade, isso já está mais do que atestado. Para quem recebeu, né? Aqui no estado de São Paulo, em torno de 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões de pessoas receberam e já com acompanhamento, sem nenhum problema, porque não tem problema. Tá certo? Então, absoluta tranquilidade do ponto de vista das pessoas que foram vacinadas com esses lotes. Dória afirmou também que recomendou o recolhimento das doses desde que a Anvisa interditou os lotes. A interdição não significa a proibição de uso e nem a destruição das vacinas, apenas aguardando que a fiscalização nessa nova unidade, nessa nova fábrica que foi construída pela Sinovac em Pequim, possa ser fiscalizada pela Anvisa. A decisão do governo de São Paulo foi devolver a totalidade dessas doses para a Sinovac. O governo paulista ainda anunciou a redução do intervalo de aplicação de segunda dose da Pfizer de 12 para 8 semanas. A antecipação começa a valer a partir de sexta-feira. Com isso, quase 7 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose vão poder concluir o esquema vacinal praticamente um mês antes do previsto. E no Rio, após a chegada de doses de Pfizer, a capital fluminense retomou a vacinação dos adolescentes de 13 anos. A imunização estava suspensa desde a última sexta-feira por falta de doses. Sofia e Vitória são amigas e se encontraram na fila da vacinação sem combinar.
As duas alertaram sobre a importância da vacina. Principalmente eu que estou fazendo online, que eu estou morando na casa dos meus avós, e aí é mais segurança para mim e para eles. É muito importante para ficar imune contra o Covid-19, que é uma doença que matou milhares de pessoas. Enquanto as meninas estavam felizes em receber a vacina, as mães não conseguiram conter a emoção. A gente torceu muito, eu sou da área da saúde. Então é uma emoção muito grande trazê-la aqui hoje. A vacina aplicada nos adolescentes é a Pfizer, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para esta faixa etária. A Prefeitura do Rio também anunciou uma repescagem para os adolescentes. Nesta quarta-feira, jovens de 14 anos ou mais tiveram a chance de receber a primeira dose da vacina. No sábado, será a vez de adolescentes de 13 anos ou mais também se vacinarem. Em uma live, o prefeito do Rio, Eduardo Paz, do PSD, lembrou que falsificar o comprovante de vacina é crime e prevê multa de R$1.000. O prefeito também destacou que a capital fluminense já tem 99,7% da população adulta vacinada com a primeira dose e 64,6% dos cariocas adultos com a imunização completa. Cerca de 23 mil pessoas acima de 50 anos se imunizaram após o município adotar o passaporte da vacina. Entendo que o nosso objetivo é justamente permitir que a cidade volte à sua vida normal, né? Que a atividade econômica volte, que as pessoas voltem a poder ter o mínimo de convívio. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.295.000 pessoas já se recuperaram da doença. 395.000 ainda estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 592.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. A Falcon, razão social da Intermarine, um dos maiores estaleiros da América Latina, está sendo investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A dívida com a União já passa de R$500 bilhão. A empresária suspeita de chefiar um esquema milionário de sonegação fiscal se recusou a abrir a porta. Por isso, os policiais tiveram que escalar a sacada do apartamento para chegar ao primeiro andar. O imóvel fica nos Jardins, área nobre de São Paulo. A mulher é sócia de um dos maiores estaleiros da América Latina, líder no mercado brasileiro de embarcações de luxo. De acordo com os investigadores, a empresa deve cerca de R$490 milhões em tributos federais e outros 54 milhões em ICMS ao Estado. Estamos diante de um grupo econômico que já atua há bastante tempo e que já vem há bastante tempo praticando sistematicamente uma série de fraudes tributárias que dificultam, quando não impedem, a cobrança ordinária desse valor que é devido à sociedade. Os investigadores descobriram que a direção da empresa teria montado um esquema sofisticado de blindagem patrimonial, com uma rede de empresas fantasmas registradas em nome de laranjas para dificultar as fiscalizações. A fraude estaria sendo cometida há mais de uma década. A Operação Cavalo Marinho cumpriu 19 mandados de busca na capital paulista e em outras 5 cidades da região metropolitana. Neste escritório em Barueri, os policiais tiveram que arrombar a porta. As atividades financeiras e os documentos apreendidos serão analisados. O objetivo é reunir dados que ajudem a comprovar as fraudes e descobrir se os clientes também eram beneficiados. É enorme a nocividade da sonegação. É enorme. Primeiro porque o Estado se sustenta basicamente com os tributos. Segundo, que o sonegador, além de se apropriar desse dinheiro, ele se vê numa situação extremamente confortável para poder praticar a concorrência desleal. Porque se ele deixa de recolher 18% daquele valor, ele pratica um preço 10% menor e quebra impiedosamente a concorrência. Em nota, Falcon Estaleiros afirmou que os valores cobrados têm garantias patrimoniais e que vem trabalhando judicialmente para provar que as acusações contra a empresa e os sócios são infundadas. A Polícia Civil de São Paulo descobriu hoje uma central de telemarketing usada para aplicar golpes bancários em todo o país. Universitários estavam envolvidos no esquema. 7 pessoas foram presas, entre elas 2 estudantes de engenharia e um de gestão financeira, todos com idades entre 19 e 34 anos. 2 mulheres também faziam parte do grupo.
Segundo a polícia, por telefone, os criminosos se passavam por funcionários de agências bancárias, conseguiam as senhas das vítimas e realizavam saques, compras pela internet e transferências. A central funcionava em uma casa na Brasilândia, zona norte da capital paulista. Com os detidos, a polícia apreendeu computadores, celulares e uma lista com nomes de clientes de bancos do Brasil inteiro. Os presos vão responder por estelionato e associação criminosa. Nenhum deles tinha passagens pela polícia. A polícia já identificou os criminosos que sequestraram um helicóptero no domingo durante uma viagem entre Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro, e a capital fluminense. Os investigadores também já sabem quem são os presos que seriam resgatados. As câmeras de segurança do heliponto da Lagoa, de onde a aeronave decolou na capital fluminense, mostram os criminosos no local carregando bagagem que, segundo os investigadores, escondiam 2 fuzis. Nesta outra imagem, eles aparecem fazendo um lanche no heliponto do Recreio, na zona oeste do Rio, onde o helicóptero parou para abastecer. De acordo com as investigações, Marco Antônio da Silva, o Pará, e Cauã Eduardo Costa Silva renderam o piloto durante o voo entre Angra dos Reis e Rio de Janeiro no domingo. A dupla pertence a uma quadrilha que domina a comunidade do Sabão, em Niterói, município onde a aeronave pousou após a ação frustrada. Os agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, também já sabem que os criminosos exigiram um helicóptero Esquilo, que coubesse pelo menos 5 passageiros. As investigações apontam que eles pretendiam resgatar Márcio Gomes de Medeiros Roque, o Marcinho do Turano, principal chefe da maior facção criminosa do estado, José Benemário de Araújo, chefe do tráfico na favela do Mandela, preso no Paraguai em 2013, e Carlos Vinícius Lírio da Silva, conhecido como Cabeça. Ele é o principal suspeito de ser o mentor do plano. A ação terminou frustrada porque o piloto, Adonis Lopes, que também é policial civil, convenceu os bandidos de que o resgate no complexo penitenciário de Bangu não daria certo. 3 pessoas foram mortas e outras 2 ficaram feridas hoje em um sítio na cidade de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Uma mulher e 2 homens foram encontrados mortos e carbonizados após um ataque no bairro Boa Vista, em Mairiporã. Outras 2 pessoas que estavam no local sobreviveram. Elas foram atendidas por equipes médicas e encaminhadas ao hospital da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, os moradores já estavam sofrendo ameaças há alguns dias. Testemunhas afirmam que um homem invadiu a casa, esfaqueou as vítimas e ateou fogo. O suspeito do crime ainda não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia de Mairiporã como homicídio e tentativa de homicídio e incêndio. Pela primeira vez no Brasil, 2 cães vítimas de maus tratos conquistaram o direito de entrar na justiça como autores da ação contra os antigos tutores. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Tribunal de Justiça do Paraná e é inédita no Brasil. Jamais de forma injustificada, mas que, além das formas, o amor prevalece. Então, me remeto também ao direito natural para, então, acompanhar ambos os votos que me precederam. Eu anuncio o resultado por unanimidade de votos, recurso conhecido e provido. Rambo e Spike foram vítimas de maus tratos no ano passado, na cidade de Cascavel. Os tutores viajaram e os animais ficaram sozinhos por 29 dias, até serem recolhidos por uma ONG, que decidiu processar os antigos tutores e incluiu os cães como parte do processo. Então, esse animal, um deles estava com uma bicheira nas costas, uma bicheira no abdômen, e os vizinhos começaram a alimentar e dar água para esses animais pelo muro e tentando sempre, alertando os ex-tutores da situação de que ninguém estava indo no imóvel para cuidar desses animais. A ONG foi até o local, chamou a polícia militar, foi feito o boletim de ocorrência e o encaminhamento desses animais para atendimento médico veterinário. A ONG responsável pelo recolhimento destinou os cães a um lar temporário, onde a dupla permanece sob cuidados de uma família. Uma audiência agendada para novembro vai definir o futuro de Rambo e Spike. A indenização que se busca, e por isso a importância de que ela seja
pleiteada em nome dos animais é para reparar o sofrimento que eles viveram. Então, o direito é deles. Eventual valor que seja definido pelo juiz de primeiro grau vai ser depositado em nome dos animais. A ONG Sou Amigo, que é quem é representante legal deles, vai fazer a administração desses recursos. A pena para este tipo de crime é de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Caso seja aplicada a sentença máxima, não é possível o pagamento de fiança. Após viagem aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU, a Anvisa recomendou que a comitiva presidencial que teve contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para a Covid-19, fique isolada. O presidente Jair Bolsonaro, que também ficará em isolamento, passou o dia de hoje no Palácio da Alvorada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária enviou um ofício para a Presidência da República recomendando que toda a comitiva brasileira que participou da Assembleia Geral da ONU em Nova York e teve contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, seja testada e cumpra a quarentena de 14 dias. Ontem, antes do embarque de volta ao Brasil, Queiroga testou positivo para a Covid-19 e não retornou junto com os demais integrantes da comitiva. Ele permanece isolado em um hotel nos Estados Unidos. A delegação presidencial chegou hoje pela manhã a Brasília. O presidente Jair Bolsonaro permaneceu todo o dia no Palácio da Alvorada, cumprindo a agenda durante a tarde por videoconferência. Ele também cancelou uma agenda que teria amanhã no estado do Paraná. À tarde, um pronunciamento no Palácio do Planalto explicou as diretrizes adotadas pelo governo. Cabe salientar que toda a comitiva que veio para o país, que retornou ao país, encontra-se assintomática e, de acordo, então, com esse guia, essas pessoas permanecerão em isolamento e, no 5º dia útil, como foram apenas contactantes, ou seja, pessoas que entraram em contato com o ministro Marcelo Queiroga, no 5º dia útil, no 5º dia após o último contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste de PCR, RT-PCR. Em sendo negativo esse teste, a pessoa encontra-se então liberada do isolamento e será acompanhada por um médico, terá um acompanhamento até o 14º dia. 14º dia permanecendo então assintomática, está descartado o caso de Covid. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu hoje, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros, a Selic, para 6,25% ao ano. O aumento de 1 ponto percentual, segundo o comitê, é necessário diante da redução no crescimento das economias emergentes e de pressões inflacionárias recentes. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, Banco Central americano, decidiu manter a taxa de juros entre 0 e 0,25 ponto percentual ao ano. Assunto para a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, Augusto, boa noite, Milena, boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Hoje foi o dia da taxa de juros aqui e lá fora, né? E vamos combinar, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a inflação é um dos principais desafios de governo. Aliado, claro, à necessidade de fortalecimento, de retomada do crescimento econômico. Só que, diferente no Brasil dos Estados Unidos, os preços aqui ganham força. Lá perdem estabilidade, lá a inflação caiu. No Brasil, os preços continuam aumentando, ora puxados pela falta de chuvas, ora pela geada, ora pela crise hídrica. Aí não é mais a crise hídrica, são os combustíveis, aí a falta de produto de forma ampla e geral. São pressões que o Banco Central, de novo, está tentando controlar com a alta dos juros. Agora, é importante ressaltar que muitos economistas estão dizendo que essa nova rodada de alta nos juros pode não ser suficiente para trazer os preços
dos alimentos e dos produtos em geral para baixo. Por quê? Porque a inflação aqui não é uma inflação de demanda. Agora, o que ninguém discute, aí sim, é o impacto dessa alta dos juros já na fraca recuperação da nossa economia. No Brasil, diferente dos Estados Unidos, o risco agora, gente, é de estagflação. O que significa isso? É um palavrão, né? E é feio mesmo. É inflação alta sem crescimento econômico. E essa nós vamos conferir de pertinho, né? Vamos ficar de olho, né, Salete? Boa Obrigado. noite. Obrigada, Salete. Agora à noite, o Ministério da Saúde voltou a liberar a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades contra a Covid-19. Na semana passada, a pasta havia recomendado que a imunização fosse paralisada pela suspeita de eventos adversos, entre eles um óbito. No entanto, hoje, um comitê formado por representantes do Ministério, da Anvisa e da Fiocruz confirmou que a morte da jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, não teve relação com a vacina. Em coletiva, representantes do Ministério da Saúde afirmaram ainda que os benefícios do imunizante são maiores do que os riscos. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Você está com as cores da nova estação, né? Sim, uma homenagem. Boa noite para você, ótima noite para você de casa. Já estamos na primavera, a nova estação começou hoje às 4 horas e 21 minutos. Promete aí, marca, né, o retorno das chuvas. E olha só, inverno costuma ser mais seco mesmo, viu, gente? Mas esse ano choveu muito pouco. Em São Paulo, só para a gente ter uma ideia, foi o inverno mais seco dos últimos 4 anos. Agora, como vai ser a primavera desse ano? Olha só, teremos chuva acima da média no norte e no centro-oeste do Brasil, centro-oeste que está precisando, né? Está sofrendo muito com a seca. Agora, no sul e também no nordeste, chuva abaixo da média e no sudeste, atenção, viu? Porque a estação começa com chuva, mas vai terminar com seca. E aí é importante a gente olhar, né, para os nossos reservatórios que estão com os níveis críticos, tá? Agora eu começo com boa notícia aqui no nosso mapa, olha só. A chuva finalmente volta a dar as caras em locais que vêm sofrendo com a falta de chuva, como aqui, olha, Goiás, Tocantins, áreas do Mato Grosso aqui também, tá? Agora, chuva para valer em forma de temporal só nesse verde escuro aqui, olha, no extremo norte do Brasil. E tem alerta para temporal também lá no sul do Brasil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é chuva forte. Vamos lá para Porto Alegre, então, onde a chuva vai ser forte nessa sexta-feira. Só deve parar de chover assim lá para sexta-feira. Mesmo assim, as temperaturas não sobem muito não. Olha, a mínima de 11 graus, a máxima na sexta, mesmo com o sol, não passa dos 20 graus. No restante do Brasil, o ar seco continua predominando nessa área aqui em amarelo, nada de chuva, portanto, entre Paraná, Mato Grosso do Sul, maior parte do sudeste e também do nordeste do Brasil. E as temperaturas seguem altas amanhã, tá? Máxima de 41 graus aqui em Cuiabá, 36 em Manaus e Palmas, 32 graus lá em São Luís. Só no sul e no sudeste que as temperaturas ficam mais amenas. Aliás, no sudeste, atenção que a madrugada vai ser bem fria. Na capital paulista, mínima de 11 graus, não passa dos 20. No Rio de Janeiro, mínima de 15, máxima de 21. Em Vitória, máxima de 22 graus. E o tempo fica mais encoberto, aí com chuva isolada. Só em Belo Horizonte é que o sol aparece com força, esquenta mais. 27 graus de máxima, mas a madrugada também vai ser fria, mínima de 14 graus. Fico por aqui, uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, Gabriela. Ainda internado em um hospital em São Paulo, o Rei Pelé vem apresentando melhoras após a retirada de um tumor no cólon. É a filha dele, Kelly Nascimento, que tem mostrado na internet a rotina de recuperação do ídolo de futebol. Hoje o dia foi de alegria no hospital. Para comemorar a melhora, o rei do futebol decidiu cantar o hino do clube do coração. Pelé está internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês, quando foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. A Polícia Civil de São Paulo identificou mais um suspeito de envolvimento na morte do empresário Leonardo Ivamura, baleado no último dia 10 após reagir a um arrastão no bairro dos Jardins.
O homem ainda não foi localizado. Durante as buscas, os irmãos e a mãe dele tentaram fugir, mas foram detidos em flagrante. Na semana passada, outros 2 suspeitos tiveram a prisão temporária decretada e são procurados pela Justiça. O quarto envolvido, que é adolescente, foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Até amanhã.